meu querido e minha querida, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio Sintra em mais uma aula de interpretação de textos, né? Hoje nós vamos falar o que é interpretação textual. Nós vimos em aulas anteriores aqueles exercícios do Enem. Agora nós vamos primeiro ver o que é interpretação textual, o que é o texto, depois a outra aula nós vamos ver o que é contexto, e na outra aula nós vamos ver o poder da leitura. Certinho? Então vamos lá. Bom, nós já vimos que competência são inteligências, vários tipos de inteligências combinadas. E habilidade é a capacidade que você tem de pegar essas inteligências que você possui, tanto cognitivas como emocionais, e resolver problemas. Isso são as habilidades. Então, o MEC diz assim, de acordo com o MEC, Ministério da Educação, competências são modalidades da inteligência que usamos para estabelecer as relações entre o que desejamos conhecer. Já as habilidades são as competências adquiridas e estão ligadas ao saber fazer. Pronto. E aí você sabe também que são 9 competências que estão aí dentro das linguagens, códigos e suas tecnologias. E hoje nós vamos falar da competência diária 5 e as habilidades 15, 16 e 17. Então vamos lá. Competência diária 5. Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos em seus contextos mediante a natureza e função, organização e estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Tá. Então, as condições de produção e recepção que vão fazer que você entenda o texto, né? Como é que você lê. Ou, quando você escreve, lógico que tem a intertextualidade, são outras leituras que estão na sua cabeça e que te levam a usar determinada estrutura, determinada função, né? Bom, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Só um exemplo curtíssimo sobre essa relação entre o texto literário e o momento da sua produção. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o poema da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, ela é neossimbolista, segundo tempo modernista, certo? E ela diz assim para a gente, em um texto chamado Motivo. Eu canto porque o instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. Um dia, sei que estarei mudo, mais nada. Belíssimo, né? Do que ela fala? Ela fala de viver o momento. Eu canto, quer dizer, eu escrevo porque o momento existe. E a minha vida está completa. Eu escrevo porque eu tenho que escrever, eu não sou alegre nem sou triste, sou fora disso, eu sou poeta. Irmão das coisas fugidias, das coisas passageiras. Não sinto alegria nem tormento. Sou levado pelo vento. Se eu construo, se eu derrubo, eu não me importo. Né? Se desmorono, se edifico. Né? Eu não sei se eu fico aqui ou se eu me vou. Mas eu sei de uma coisa, eu canto, eu escrevo. Né? Então, ela está falando numa linguagem subjetiva e está usando aí a função da linguagem chamada metalinguística. Ela está falando do próprio ato de escrever, do próprio ato do fazer poético.
Então, é um texto literário e tem um processo de construção que é metalinguístico, tem procedimentos e concepções artísticas, que é o neossimbolismo, e apresenta valores sociais e humanos atualizáveis e também permanentes, né? Que é a transitoriedade do passado, de não querer ficar aqui para sempre, não. Eu vou viver o fazer poético, porque ele é transitório, ele é rápido, e a minha vida está completa. E então, nesse momento, eu vou ser poeta. Aí você percebe como que a gente encaixa aí dentro de cada uma dessas habilidades. Eu falei da habilidade 15, da 16 e da 17, nessa breve análise desse poema chamado Motivo, da neossimbolista Cecília Meirelles. Bom, existem vários tipos de texto. Um dos textos que é recorrente no Enem é o cartoon. Então, eu escolhi do Carlos. E aí aqui tem uma pequena biografia. Carlos nasceu em Araguari, Minas Gerais, em 1943. Trabalhou no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, no New York Times, né? Foi colaborador do Pasquim. Opa, esse é o jornal. Aliás, tem algumas edições e vou ver se me lembro de, numa próxima oportunidade, mostrar para vocês um Pasquim de verdade. Mas se você pesquisar na internet aí, todas as edições do Pasquim estão disponíveis para vocês olharem o que era um jornal de resistência durante o regime militar. E aí fala das obras dele, né? Só dói quando eu respiro. Eu acho esse título maravilhoso. Só dói quando respiro. Quando eu respiro. Errar é humano, Vida de Passarinho, A Última Flor Amarela, Carlos Pinturas e O Princípio e o Fim. Ele, além de fazer cartoons, ele é um artista plástico. Então, olha, vamos olhar o cartoon ali. Então, tem um homem assistindo, ligando a televisão. Ali tem, mais uma vez, uma figura chamada onomatopeia, que é imitar sons. Está ali o clique. Clique. Ligou a televisão. Continua na frente da televisão, continua na frente da televisão, continua na frente da televisão, continua na frente da televisão. Observe. A televisão é a mesma. Do mesmo tamanho, com as mesmas antenas, com aquela televisão de tubo, que você nem conhece mais. Agora tudo tela plana, tela de plasma, tela de não sei do que, bababá. Agora, o homem vai mudando à medida que o tempo passa e ele fica na frente da televisão, ele sofre um processo de involução. Ele sai da condição de Homo sapiens para um hominídeo, para um pequeno símio, para um pequeno macaco. Ah, tá. Então, a gente pode interpretar esse cartoon assim. Qual a influência que a televisão tem nas nossas vidas? Qual a visão que o Carlos tem da TV, né, da influência da TV? A visão dele é alienada ou é crítica? Claro que é uma visão crítica, né? E dá para você relacionar aí a involução e a televisão. Então, olha, em síntese, podemos dizer o seguinte: todo texto apresenta pistas textuais, mas o conhecimento de mundo, você termina produzindo um sentido ou mais de um sentido num texto. Por isso que eu coloquei ali sentidos, o S entre parênteses. Porque pode ser um, pode ser mais de um, podem ser múltiplos. Depende das pistas que você consegue ver no texto, ou depende do seu conhecimento de mundo. Por exemplo, esse texto é um texto não verbal, ele é só imagem.
Quando que o texto é verbal? Quando ele tem, ou ele é escrito, ou ele é falado. Aqui eu estou fazendo um texto verbal oral. Aqui escrito é um texto verbal escrito. E os desenhos aqui, texto não verbal. E texto, você já sabe, vem de textum, do latim textum, que quer dizer tecido. É um todo organizado produzindo sentido. Tá? Então, quando você produz um sentido, você assume uma postura ativa diante do texto. Então, é isso que o Enem cobra de você. Você conseguir produzir sentidos naquilo que você lê durante a prova lá. Bom, vamos viajar para o século XVIII. Vamos viajar para o Iluminismo, século XVIII. Esse nome Iluminismo é muito interessante, né? Porque o século XVIII é chamado também de século das luzes. Séculos das luzes. Então a gente interpreta, gente, para produzir sentido. Então quando você lê Iluminismo, você tem que interpretar. Mas por que tem esse nome? Aí você vai recorrer à história e tal. Porque é o século das luzes. Mas por que foi chamado, por que o século XVIII foi chamado de século das luzes? Para se opor à chamada Idade das Trevas, que era a Idade Média. Erroneamente chamada de Idade das Trevas, mas tudo bem, né? E aí, o Iluminismo, se a Idade Média valoriza a fé, é só você assistir aquele filme As Cruzadas, né? Filmaço. Ou do Humberto Eco, que faleceu recentemente, o filme baseado na obra homônima, O Nome da Rosa. Aí já vem você com palavrão, homônimo, igual, homo, igual. Igual nome, mesmo nome. Então tem o livro O Nome da Rosa e tem o filme O Nome da Rosa. E filme, você assiste ao filme. Você assiste à peça de teatro. Esse a peça é com acento grave, é com crase, viu? Dê uma olhadinha nisso aí. E aí eu peguei o John Locke, que é vamos dizer assim, o pai do Iluminismo, e ele está falando do ler, da importância de ler, né? Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Gente, isso é magnífico. Se eu não falasse mais nada hoje, para mim, já estaria bom. Então, a reflexão aí é tão profunda, a interpretação é tão maravilhosa, que eu vou ler de novo, e aí eu vou pedir para focar no slide, que eu vou lê-lo novamente, vou ler a frase do John Locke. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Vem comigo agora. Então, gente, tudo que você vive, tudo no seu entorno, no seu dia a dia, são textos. A nossa vida é repleta de textos. Textos escritos por nós, escritos entre aspas. Quando nós estamos falando, eu estou dizendo falados por nós. Textos pensados por nós, que às vezes nós nem exteriorizamos. Textos imaginados, textos desenhados, textos pintados por nós e por outros. O dia a dia é um somatório de textos. E nós temos que pensar a respeito disso, porque quem não pensa, me desculpe, só respira, mas não está vivo, né? Mas não está vivo. Então, fiquem com essa frase do Locke aí para sempre, viu? Vamos lá. Por que interpretar, né? Ora, a gente, para interpretar, já falei, é para produzir sentido. Para produzir sentido, você precisa conhecer os gêneros textuais. Por exemplo, uma notícia é um gênero textual. Então, uma notícia tem uma estrutura. Ela tem que obedecer àquela estrutura. Eu peguei um exemplo do jornal O Globo, do Rio de Janeiro.
Vírus avança, o OMS eleva alerta e epidemia, e a bolsa cai. Ora, se você está ligado no noticiário, aquela manchete ali, você vai ver que é uma notícia, logo embaixo tem um resumozinho que é a chamada lead, você vai ver pelas imagens ali, as pessoas, todo mundo cobertos, para evitar o contágio e tal, você vai relacionar o coronavírus. Bilhete. Ah, não escrevemos mais bilhetes. Escrevemos, só que é pelo WhatsApp. Cada mensagenzinha dessa aí do WhatsApp é um bilhetinho. É o bilhete. Eu lembro que antigamente, quando os cursinhos tinham 400 alunos na sala, a gente recebia, nós professores recebíamos dezenas de bilhetes por aula, um aluno tirando sarro, aluno fazendo pergunta, brincadeiras, tal, mas as pessoas escreviam. E eu digo, hoje as pessoas escrevem mais, só que é no WhatsApp, só que é no celular, né? E eu acho que está escrevendo até demais. Não sei se da forma que nós precisamos, por exemplo, para fazer a redação do Enem, né? Então, bilhete é outro gênero textual. Carta. Carta. Ninguém mais quase escreve cartas. Foi uma das coisas mais importantes. Nós temos cartas maravilhosas na literatura. Poemas falando de cartas, músicas falando de cartas. Tem uma da Jovem Guarda, que foi até regravada por uma dupla sertaneja, César Menotti e Fabiano, isso mesmo, César Menotti e Fabiano. Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor, porque a saudade visitou meu coração. Espero que leias, que perdoes os meus erros, por favor. Né? Carta. Tem a carta pessoal, tem a carta argumentativa. Se você está pretendendo, por exemplo, fazer o FGD, Universidade Federal da Grande Dourados, pode cair carta argumentativa lá, ou carta pessoal. Né? Então, são diversos gêneros. Gêneros textuais, e aí eu vou pedir para você focar na tela, são mais ou menos 4.000. E aí eu citei os mais comuns. Exemplos: conto, crônica, novela, romance, soneto, aviso, ofício, memorando, currículo, receita, bilhete, bula de remédio, quadro de mural, cartaz, e tudo quase é gênero textual. E por isso que eu coloquei ali o etc. E lembre-se, etc. Depois de etc. não tem vírgula. Por quê? Porque quer dizer e outras coisas, né? Então não cabe a vírgula ali. E aí tem esse poema do Drummond, esse poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado Áporo. Por que você coloca esse poema aí? Porque se cair um poema desse, você vai acertar. Mas se você não conhecer o poema hoje, começa com esse palavrão aí, áporo. O que seria? O que seria áporo? Então lembre-se, A é não. Poro. O que é um poro? Buraco. Não buraco. Vou traduzir por não buraco? Não. Sem saída. Não saída. Vamos ler. Um inseto cava sem alarde, perfurando a terra sem achar escape. Que fazer exausto em um país bloqueado em lace de noite, raiz e minério? Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto se desata, em verde, sozinha, ante-euclidiana, uma orquídea forma-se. Ali tem algumas palavras que talvez, além do título do poema, você não conheça, né? Por exemplo, labirinto. Labirinto é um lugar que tem uma saída, mas é difícil você encontrar a saída. Presto é rápido. Ante-euclidiana, ante é não. Não Euclides. Euclides é o matemático lá, né? Que preza pela lógica, pela razão. O resto das palavras você conhece facilmente. Mas e aí?
o que você entenderia? O que você entenderia? Bom, primeiro, é um soneto. Por que é um soneto? Fácil, ó. 2 quartetos, 2 tercetos. Tá. Agora, será que se esse poema falasse de um inseto, você acha que ele duraria muito tempo? Que ele apareceria na literatura universal? É considerado um dos melhores 100 poemas do século XX? Você acha que esse poema estaria aí? Não. É a mesma coisa se você for ler Metamorfose, do Kafka. A história é engraçada, é um cara virando inseto. Mas será que ele está tratando disso? Se você entender o que é surrealismo, o que é realismo mágico, você pode ler Metamorfose e produzir sentidos. É a mesma coisa aqui. Esse poema é dos anos 40, do período pós-Segunda Guerra Mundial, do último ano da Segunda Guerra Mundial, de 1945. O Brasil vive uma ditadura de Vargas. Então, um inseto cava sem alarme, perfurando a terra, sem achar saída, sem achar escape. Tá. O que fazer em um país bloqueado? Que país bloqueado é esse? É o Brasil, fechado. Né? Vargas era um grande ditador. Enlace de noite, raiz e minério. Noite, porque a escuridão, as trevas, né? Raiz, profundidade, minério, porque era duro, né? Então, era uma ditadura escura, você não tinha informação, profunda e muito áspera. Mas tem uma saída que é quando surge uma orquídea. Mas é uma orquídea que surge? Não. O que é uma orquídea? É uma flor. Então, o que surgiu? Esperança. Ah, tá. Então, os homens ainda tinham esperanças, né? Então, eu analisei um poema que é um gênero textual, um soneto. Agora vamos aqui, ó, a esse mini conto da Marina Colasanti. Enfim, o indivíduo de ideias abertas. A coceira no ouvido atormentava. Pegou o molho de Chaves. Tem duas palavrinhas que eu vou ensinar a pronúncia correta. Todo mundo fala molho de Chaves. Não é molho de Chaves, é molho de Chaves. E todo mundo fala, eu tenho que lavar a grelha lá em casa porque eu fiz um churrasco. Não é grelha, é grelha. É grelha. Tá? Então, vou voltar ao texto agora. Vamos voltar para o texto. A coceira no ouvido atormentava. Pegou o molho de Chaves... desculpe. Até eu, né? Pegou o molho de Chaves, enfiou a mais fininha na cavidade. Coçou de leve o pavilhão. Depois afundou no orifício encerado. E rodou. E virou a pontinha da chave em beatitude. À procura daquele exato ponto que cessaria a coceira. Até que... traque, ouviu um leve estalo e, a chave, enfim, no seu encaixe, percebeu que a cabeça lentamente se abria. Marina Colasanti, uma grande escritora, e tem um livro dos anos 80, e Por Falar em Amor, muito bom. Muito bom para aquela época, né? Não, para hoje, ele tem alguma serventia ainda, só para você compreender como que as relações amorosas mudaram em pouco tempo. Mas esse texto aqui tem alguns termos que eu gostaria de destacar. A coceira no ouvido. Tá, então tudo bem. Aí você tem ali cavidade, para não falar de novo ouvido. Pavilhão, que é uma parte do ouvido. Se você vê lá em biologia, você vai ver o que é o pavilhão do ouvido. Orifício encerado, que é o canal do ouvido. Até que traque. O que é traque? Traque não é aquela bombinha que a gente soltava quando era criança. Hoje acho que não existe mais. Né? Hoje, no máximo, instala salão.
Mas o traque é o barulhinho da chave na fechadura, lá, quando abre, traque. Como chama essa figura? Onomatopeia, né? Olha como esse texto é interessante. O cara tem uma coceira no ouvido e ele coça o ouvido e aí esse coçar o ouvido, que é tudo metafórico, abre a cabeça dele, que não abriu a cabeça, gente. Você não pode ler esse texto literalmente. Esse texto tem que ser lido assim. Abriu a cabeça porque abriu a visão para uma realidade, para as coisas do mundo, né? Então, olha, gente, interpretar é produzir sentido. O que eu estou fazendo aqui é produzir sentido. Eu queria que você ouvisse depois o outro gênero textual, que é uma partitura de uma música. Eu gostaria que você ouvisse a Baquianas número 5. As Baquianas brasileiras, a número 5. Isso é do Heitor Villa-Lobos. É maravilhosa, dá uma paz de espírito. E se você ouvir música clássica estudando, o seu rendimento é muito melhor, viu? Não é para ouvir rock, pauleira, não. Heavy metal, não. Tá? Aqui estou falando também de outro gênero, que é o teatro, né? Outro gênero, o Santa e a Porca, do Ariano Suassuna, que você acha em filme também, que é muito legal você assistir, mostra a esperteza do brasileiro, né? Bom, no Enem cai muita interpretação. Vamos ver essa questão. O chamado fumante passivo é aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. Até hoje, discutem-se muitos efeitos do fumo passivo. Mas uma coisa é certa, quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas que estão expostas à fumaça de segunda mão, enquanto nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso de álcool. Bom, esse é um texto informativo, né? Função referencial da linguagem. E aí, em seguida, o Enem propõe no texto 2 uma charge, o cara fumando e o outro lá, a fumaça formando um fantasma, um monstro que o sufoca. E aí vem as alternativas. Ao abordar a questão do tabagismo, a única coisa que você tem que saber é que a questão de fumante é o uso do tabaco e quem faz o uso do tabaco é um tabagista. E a prática se chama tabagismo. Ao abordar a questão do tabagismo, os textos 1 e 2 procuram demonstrar a quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente excede o máximo de nicotina recomendado para indivíduos, inclusive para os não fumantes. Então, o texto não falou isso. O texto falou das consequências de se fumar, mas não falou da quantidade. B. Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo. Essa é a mais absurda que tem, né? Então mais pessoas têm que fumar para aumentar. Não. C. A conscientização dos fumantes passivos é a maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos. Quem tem que se conscientizar é o fumante passivo ou ativo? Então, absurda a letra C. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos a doenças causadas pelo tabagismo. Isso é mostrado, inclusive, pela Nova Zelândia lá, que fala que a terceira causa de câncer é fumantes passivos, né? A letra E. O fumante passivo não é obrigatório inalar as mesmas toxinas. Como que não é se o cara fuma ali perto do C e tal? E tem gente que ainda falava, quando não era proibido, os incomodados que se mudem. Né? Então é uma questão fácil, mas você precisava entender o que é tabagismo e relacionar a charge ao texto. Exercício 2. A pêndula. Saí
dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdia o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac, olha a onomatopeia de novo, soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a contá-las assim: outra menos, outra menos, outra menos, outra menos. Mas o singular é que, se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há que se transformam ou acabam, mas as instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira. A algibeira é na cintura, viu? Para saber que a hora exata em que se morre. Naquela noite, não padeci essa triste sensação do enfado, mas outra e deleitosa. Deleitosa é prazerosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro. Vinham uma sobre as outras, à semelhança de devotas que se abalroam, se amontoam para ver o anjo cantor das profissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis é maravilhoso. Vamos aqui para o exercício. O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? Porque sempre se associou relógio à morte. Relógio ao passar do tempo e, consequentemente, à morte. E ele mostra, tem que saber que Machado é um realista, né? E Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, dá início ao realismo no Brasil, ou à produção realista no Brasil, né? Mas Machado não é bem um realista, ele é muito mais que isso. Mas cabe essa análise psicológica que ele faz aí, essa narrativa reflexiva, né? E até esse pessimismo em relação à morte, mas aqui no texto ele tem um momento de alegria. O Brás Cubas, né, que é um livro narrado em primeira pessoa, o Brás Cubas está feliz porque roubaram um beijo da esposa de Lobo Neves, da Virgília, né? É um caso de adultério, lógico, né? Então vamos para as alternativas. O narrador e Virgília não têm percepção do tempo em seus encontros adúlteros. Não. Ele não estava pensando no tempo. Como defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo. Não está relacionado ao início do livro, que ele fala: escrevi este livro depois que morri, né? Na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riqueza. Não está falando de dinheiro, tá? Ele está falando de prazer, da sensação de prazer ao beijar Virgília. O relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. O narrador compara a duração do beijo à perpetuidade do relógio. Então, vistas as 5 alternativas, claro que você fica entre dúvida entre D e E. O narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Não, fala de tempo e de beijo, mas não de sabor de beijo. Mas ele fala de prazer, né? Mas olha como a D é melhor. O relógio representa a materialização do tempo. Perfeito. E redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Por que idealista? Porque ele pensava antes como romântico. O romântico é aquele que
vê o tempo passar, vê a morte chegar. E aqui, a partir do momento que ele beija Virgília, ele redireciona o seu comportamento na forma em que ele vê o tempo. Portanto, alternativa D de desejo. Vamos para o próximo. Aqui é uma tirinha, ó. Ideologia e internet. Nova estética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. 2. Novas oportunidades. Meme eu cobro X. Textão eu cobro Y. 3. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Então, uma tirinha. E aí, diz assim, a internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a criação de memes, ampliação da blogosfera, supremacia das ideias cibernéticas, comercialização de pontos de vistas, banalização do comércio eletrônico. Essa é fácil, né? Questão bem simples, novamente a letra D. Comercialização de pontos de vista. Para meme eu cobro X, para textão eu cobro Y. Tá pela hora da morte. Então, a tira mostra para a gente isso facilmente. Uma questão fácil e a maioria das questões do Enem são fáceis. A terceira também caiu no Enem. Enquanto isso, na Amazônia, né, nós temos aí na Amazônia, em 2059, árvore era assim, desse jeito, Juquinha. Tá vendo? Que barato, vovô. E aí, museu arqueológico. As diferentes esferas sociais do uso da língua obrigam o falante a adaptá-las às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre o avô e o neto nesse texto é. Então, o que ele quer? Qual a alternativa que usa a linguagem oral informal? Também chamada de coloquial. Ora, essa é facílima. Nós podemos ir direto na letra C. O emprego do tá em lugar da forma verbal está. Não existe tá. Tá existe só aqui na oralidade, na coloquialidade. Portanto, questão muito fácil, né? Vamos para o próximo exercício. No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos. O que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. A condição cidadã depende, seguramente, da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional. Formação de leitores e construção da cidadania, memória e presença do Proler, Rio de Janeiro, 2008. Olha, esse é um texto dentro da linguagem padrão, da variante chamada por alguns de culta. Eu prefiro o termo padrão, porque se tem uma culta, as demais são incultas. Então, daqui para frente vamos usar assim. Quando o escrito, a linguagem, seguir as normas gramaticais, nós diremos variante padrão da língua portuguesa. E olha como é interessante que aqui, seguramente é um advérbio, né, que está caracterizando a opinião, você tem que aprender a usar isso na sua redação. Tem aqui, ó, sem dúvida, na segunda linha aí, ó, também está caracterizando opinião, né? Então, é um excelente período. E ele está bem argumentado, está dizendo assim, ó, ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o autor está dizendo que você não precisa aprender a ler e escrever? Não. Ele fala que isso viabiliza a melhor participação social. Fala aí na segunda linha, que ler e escrever é importantíssimo para você ser um cidadão melhor. Tá? Fala sobre o domínio da leitura e da escrita no Brasil? Não.
Não está falando disso. Né? Ele está dizendo que existem outras coisas além disso. Não fala em números e nada. Incentiva a participação efetiva na vida da comunidade? Também não está falando de participar da comunidade. Faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do Brasil? Né? E define instrumentos eficazes para elevar a condição social da população do Brasil? Também não está falando de condição social, está falando em ser cidadão. Ser cidadão não é ser rico, cara. Ser cidadão é ser consciente, é fazer as escolhas corretas. Então a gente vem aqui na letra D. Faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do Brasil. Sim, porque ele diz que não basta apenas saber ler e escrever. Você precisa, ou as pessoas precisam, criar mecanismos para romper com a linha da pobreza. E eu sempre digo, né? De estômago vazio, bicho. Ninguém aprende nada, não. Você está vendo aí, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que até a merenda escolar está sendo disponibilizada para diversas e diversas crianças em várias cidades ou em muitas cidades do país. Por quê? Porque tem gente que ainda vai à escola só para comer. Então, para a gente romper com os baixos níveis de cidadania, nós temos que criar condições objetivas para rompermos com a pobreza, com a profunda desigualdade social que assola esse país. Portanto, alternativa D de desejo. Né? Meus amores, mais uma vez, eu queria deixar com vocês aqui meu WhatsApp, 65999199400, ou pelo meu e-mail, sergiocintaprof@gmail.com. Se ficou alguma dúvida, se você precisa de algum esclarecimento, de alguma orientação, por favor, disponha de mim. Muito obrigado e até a próxima.